O Sol tem um impacto imenso em todas as formas de vida em nosso planeta. Como uma bola de gás quente e brilhante, que fica no centro de nosso sistema solar, ela influencia toda a vida na Terra e desempenha um papel importante nas condições existentes em nossos planetas vizinhos. O Sol tem sido adorado por muitas culturas como um deus, e por boas razões. Sem a intensa energia e calor fornecidos por ele, a vida não poderia existir. Mas o Sol também guarda muitos segredos, e alguns deles são bastante perigosos. Na verdade, um punhado de cientistas preocupa-se com razão. Aqui estão 10 perigos terríveis para o nosso Sol, que deixam alguns cientistas de cabelo em pé. Radiação UV. Devido em parte à redução da camada de ozônio em nossa atmosfera, níveis nocivos de radiação ultravioleta emitida pelo Sol bombardeiam constantemente a superfície de nosso planeta. Embora isso seja bom em alguns aspectos, também traz algumas desvantagens perigosas. A radiação ultravioleta é responsável por contribuir para muitos problemas, incluindo câncer de pele, envelhecimento precoce, catarata e até mesmo supressão do sistema imunológico em humanos. Mas o que torna isso ainda mais assustador é que a redução da camada de ozônio, na verdade, levou a um aumento nos cânceres de pele nos últimos 30 anos. Erupções solares. Uma explosão solar é basicamente uma explosão enorme e intensa, de radiação que se projeta para fora da superfície do Sol. Essas chamas são o resultado da liberação de energia magnética e são, na verdade, alguns dos maiores eventos explosivos que acontecem em nosso sistema solar. Mas poderia uma explosão solar potencialmente danificar ou destruir a Terra? A NASA diz que não, embora elas possam alterar temporariamente a atmosfera superior, por meio da criação de interrupções. Isso poderia causar estragos em equipamentos eletrônicos na Terra, incluindo satélites, GPS e tecnologias semelhantes. Em outras palavras, eles podem causar uma bagunça generalizada. Mas eles não representam necessariamente um perigo imediato para os humanos no solo. Ejeções de massa coronal. As ejeções de massa coronal, ou CMEs, são essencialmente explosões solares que resultam em grandes nuvens de plasma disparadas do Sol. Elas podem entrar em erupção em qualquer direção e continuar nessa direção após a erupção, empurrando diretamente através do vento solar. Essas ejeções podem conter bilhões de toneladas de matéria, e podem acelerar até se moverem a vários milhões de milhas por hora, o que é assustador. Mas poderia um CME danificar a Terra ou possivelmente até destruí-la. Mais uma vez, os cientistas da NASA dizem que não. Mas, em um mundo cada vez mais eletrônico, muitos estão preocupados com os efeitos que os fenômenos solares podem ter em nossa infraestrutura tecnológica. CMEs podem liberar e impulsionar rajadas de partículas que podem atingir a Terra e interromper maciçamente nossos sistemas elétricos. Eles podem causar flutuações eletrônicas, explodir transformadores na rede elétrica e interromper os sistemas de satélite. Buracos coronais. Buracos coronais podem se formar em qualquer lugar do Sol a qualquer momento. Eles geralmente aparecem como áreas escuras em sua superfície e são mais comuns durante os anos em torno do ciclo solar de 11 anos. Eles parecem mais escuros porque são mais frios e, na verdade, são compostos de campos magnéticos unipolares abertos. Mas o lado ruim desses buracos é que eles podem permitir que o vento solar escape por eles.
Se esses ventos impactarem nossa atmosfera, eles podem golpear nosso planeta por vários dias e causar tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem variar de moderadas a perigosas e, na verdade, são bastante assustadoras. Na maioria das vezes, os cientistas dizem que os ventos solares não são um perigo sério ou direto para os humanos na Terra, mas são um perigo para nossos satélites, sistemas eletrônicos no mundo e para os astronautas que viajam pelo espaço. A aurora boreal e a aurora australis são na verdade causadas pelo vento solar, e esses eventos podem ser vistos a olho nu. Os astronautas no espaço enfrentariam a ameaça mais grave se fossem pegos no caminho de um vento solar. Eles podem causar danos cromossômicos e ou desenvolver câncer por causa da radiação. Essas condições podem ser fatais se forem severas o suficiente, e tornar o vento solar um desafio perigoso para o futuro dos voos espaciais. Tempestades geomagnéticas. Em 1859, a maior tempestade solar da história moderna foi registrada por cientistas. Foi chamado de evento Carrington e foi o resultado de uma mega erupção, que criou perturbações geomagnéticas incríveis na Terra. O evento foi tão grande que as luzes do norte puderam ser vistas em Honolulu e as luzes do sul no Chile. Na época, não havia muitos equipamentos eletrônicos sensíveis em operação ao redor do mundo, mas os operadores de telégrafo relataram faíscas saltando de seus equipamentos, às vezes até iniciando incêndios. Os pesquisadores dizem que uma tempestade geomagnética dessa magnitude poderia paralisar a vida moderna se acontecesse hoje. Isso poderia interromper as comunicações, afetar satélites e até mesmo derrubar a rede elétrica. Alguns estudos até indicam que uma megatempestade solar pode paralisar os satélites modernos por uma década. Mas a parte mais assustadora? Muitos cientistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que uma megatempestade solar dessa magnitude atinja nosso planeta no futuro. É uma ocorrência rara, mas certamente não é impossível. O Sol torna as viagens interplanetárias muito mais perigosas. Já mencionamos que a radiação solar pode ser perigosa para os astronautas, mas isso cria um problema secundário ainda mais assustador. Todos nós sabemos que a vida na Terra provavelmente ocorre como um cronômetro. Será apenas uma questão de tempo, até que nosso planeta seja incapaz de sustentar a vida. Muitos acreditam que precisaremos nos tornar uma espécie interplanetária, se quisermos sobreviver a longo prazo. Mas a radiação do Sol pode tornar isso extremamente problemático. De acordo com a NASA, existem dois tipos de radiação com os quais os astronautas precisam lidar, uma vez que deixam a bolha protetora da magnetosfera terrestre. Parte dessa radiação vem de raios cósmicos galácticos, mas o resto vem do próprio Sol. Os pesquisadores estão constantemente trabalhando em novas tecnologias para proteger os humanos dessa radiação, mas mesmo uma viagem curta a Marte apresenta muitos desafios. Isso nos leva a fazer uma pergunta: será que vamos descobrir como nos proteger da radiação interplanetária em tempo suficiente para escapar de uma Terra agonizante? O Sol acabará por evaporar o abastecimento de água da Terra. É aqui que as coisas começam a ficar bem sombrias. Nosso Sol está atualmente no estágio de seu ciclo de vida, em que é classificado como uma estrela da sequência principal. Nesse estágio, ele é praticamente estável e passa seu tempo convertendo hidrogênio em hélio pacificamente. As boas notícias: uma estrela do tamanho do nosso Sol, normalmente, passará cerca de 8 bilhões de anos nesta fase. Isso significa que o Sol tem estimado cerca de 4,5 bilhões de anos. Ainda tem bastante vida. Mas as más notícias:
Bem, à medida que o Sol queima hidrogênio, seu brilho também aumenta a uma taxa de cerca de 10% a cada bilhão de anos ou mais. Um aumento de 10% na luminosidade mudaria a zona hospitaleira de nosso sistema solar, o que levaria a mudanças catastróficas em nosso mundo. Um aumento de 10% no brilho tornará a Terra quente o suficiente para que nossos oceanos comecem a evaporar. Os oceanos vão ferver. Infelizmente, depois que o Sol começa a evaporar os oceanos, as coisas não melhoram. Obviamente, há alguma especulação sobre o que exatamente aconteceria, mas os cientistas geralmente concordam que, à medida que os oceanos continuam a evaporar, mais água ficará presa em nossa atmosfera. Isso, por sua vez, criará um efeito estufa, que reterá ainda mais calor em nossa atmosfera, fazendo com que ainda mais oceanos evaporem. Eventualmente, nossos oceanos vão ferver. E o ciclo continuará até que o solo esteja quase seco e a maior parte da água esteja contida na atmosfera a uma temperatura extremamente alta. O Sol sangrará a água da nossa atmosfera. Se sobrar água na atmosfera, isso significa que ainda há esperança para os humanos e para a vida em geral, certo? Bem, não exatamente. Enquanto o Sol continua sua transformação em uma gigante vermelha, a água que está saturando a atmosfera será bombardeada por energia solar. Isso acabará por levar à separação das moléculas, permitindo que a água escape da atmosfera como oxigênio e hidrogênio. Então, basicamente, o Sol irá sangrar a água para fora de nossa atmosfera, depois de ferver nossos oceanos até secar. Os cientistas discordam sobre quanto tempo levará, mas o Sol acabará morrendo. Diferentes modelos prevêem diferentes finais para nosso planeta. Mas, no que diz respeito ao Sol, existe realmente apenas uma área principal de desacordo: quanto tempo levará. Alguns modelos sugerem que a vida desaparecerá rapidamente e que nosso planeta se tornará um pedaço de rocha estéril dentro do próximo bilhão de anos. Outros sugerem que algumas formas de vida podem durar um pouco mais do que isso, com base na complexidade de alguns dos sistemas em funcionamento. Eventualmente, conforme nossa estrela se torna uma gigante vermelha, as forças que causam compressão em seu centro permitirão que sua superfície se expanda para fora. Nosso Sol, que atualmente é incandescente, esfriará. No entanto, ele ficará maior, brilhará mais e, eventualmente, arrastará a Terra para uma destruição de fogo dentro de sua superfície vermelha maciça. Ou talvez, a Terra se mova para mais longe conforme o Sol perde massa, mas de qualquer forma, nosso planeta será uma casca morta e irreconhecível. Esse será o fim para a Terra. Muitos cientistas concordam que, em um futuro distante, nosso Sol provavelmente um dia encolherá a uma anã branca, antes de ficar completamente sem combustível e se tornar uma nebulosa planetária. Os pesquisadores acreditam que isso levará cerca de 10 bilhões de anos, mas quais são as chances de humanos estarem por perto para testemunhar isso? Digamos apenas que essas chances são muito